atrasado, né? Porque ficou 6 horas sem. E o trem está instável. Aí eu falou, vamos remarcar ao longo da semana. Tá suspenso. Oi, gente de casa, tudo bem? 2 em casa só. Oi, Pedroca, tudo bom? Como você tá? Oi, Braiane. Pessoal, bom dia, bom dia. Como estão? Todos bem? Alegres e contentes? Nada da nossa apostila ainda, né, pessoal? Não apareceu aqui. Bom, você fez essa analista, então quero minha nota, né? Boa. 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 A galera foi mal. Bom, meu povo, bora lá, bora lá. Gente, a Mariana tinha comentado que as apostilas já tinham sido despachadas, né? Elas estão em trânsito. Agora, era para ter chego na semana passada, nada ainda. Agora, quando vai chegar? Gente, tem que chegar. O fato de vocês não estarem com a apostila, pessoal, faz com que a gente comece a trabalhar o conteúdo, tá? Eu vou trabalhando vagarosamente com vocês. O quarto bimestre, ele tem basicamente 4 capítulos, tá? E aí eu trabalho vagarosamente aí com vocês. A diferença é que hoje, né, então, tendo em vista que a apostila não chegou, lembra que eu comentei com vocês que eu ia puxar botânica, né, pra gente poder fechar um cenarinho do passe? Então, assim, quando a apostila de vocês não chegar, a gente puxa esses cenários para vocês já irem estudando. Tudo bem? Combinados? Combinados? E semana passada, vocês curtiram a aula prática? Foi muito rápido, né, gente? Muito rápido. Vamos ver se a gente consegue fazer outras, né? Que a gente consiga demorar um pouquinho mais, né? Às vezes organizar lá para a gente ir em conjunto, tudo, não ficar aquele picadinho. Mas já deu para dar um spoiler, né? As coisas boas agora vêm, porque vem réptil, vem todas as cobras, vem todas as aves, mamíferos. É bom? É bom.
gente vai começar a tirar as fotos para o anuário aqui no segundo A. E a gente vai chamar 2 alunos de cada vez. E a gente vai não interromper muito a aula. Vocês não querem fazer isso com a turma do segundo B primeiro? É porque o combinado era fazer segundo A e amanhã segundo B. Ah, entendi. Beleza, combinado. Pronto. Bora lá, meu povo. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Hoje você tá de greve do Copia, Copia? Ah, então beleza. Então tá resolvido, resolvido. E aí, de greve do Copia, Copia hoje? Poxa vida. E aí, gente? Nossa, tá um aglomeramento aqui, hein? Dentro dele tá Vaculo, que é o grandão, e embaixo DNA. Vaculo. Sou eu. Odeio, com a força do coração. Vai ser obrigada a gente tirar foto. Pro anuário? Eu não sei. Não sei. Porque, tipo assim, tem que saber tirar foto que é da turma toda. Aham. Ô, Jesus. Mas é a galera do terceiro que tá fazendo. DNA. Ai, gente. Professora, aqui é Nichos, é? Separados. Ah, que medo, gente. Sério? E como que vira um terceiro ano assim, gente? Misericórdia. Pode deixar lá, Evelyn. Essa parte aqui. Eu quero essa. É pra fazer maquiagem. Oh, que linda. Oh, que linda. Olha essa rosa também. Ai, não consegui abrir. Que saudade de uma valua, hein, pra gente se maquiar, gente. Carnaval. Ai, se Deus quiser, estaremos maquiando. Total. Ô, Thales, o que você está fazendo aí? Você abandonou o Pedroca? É, ixi. Soltei um furo, hein? O que você aprontou, criatura do espaço? É. Sério? Ixi. Os meninos? Tá com Parkinson. Tristeza, hein? Tristeza. Pode ir, gente. Tiraram foto, passaram perfume. Quem perdoa Deus? Meu pai amado. Bom, pessoal, bora lá. Pessoal vai saindo gradativamente aqui por causa das fotos. Pode?
Não sei. Uma dica. Tira. Depois vocês conversem. Aí você fala que não quer participar, coisas do tipo. Entendeu? Pessoal, bora lá, bora lá, bora lá. Como eu disse para vocês, né? A gente vai dar uma mão aí na parte da botânica. A botânica, show, menina, ela cai no passo. Então ela cai como um C. Não vai cair minuciosamente, tá? Aquela coisa toda. Sempre é um cenário evolutivo. Então aquela árvore filogenética é característica da botânica e é bem, né, uma expectativa para a cobrança na prova. Vocês tiveram botânica ano passado com a Ju, né? Não dá. Aguenta aí. Ó, pessoal, alguém consegue chamar o Pedro ali rapidinho, por favor? Oi, oi. E agora, foi? Foi, gente? Sim? Ah, beleza. Obrigada, pessoal. Pessoal, então, bora lá. Como eu disse para vocês, né? Vocês trabalharam aí. Quem é da casa, né? Com a Ju, ano passado, né? Em botânica no primeiro ano. E quem não é da casa, talvez não tenha trabalhado botânica, porque vai muito, né, do material didático se é ofertado no primeiro ano, se é ofertado no segundo, no terceiro. Então, assim, parem, pega. E aí, a gente dá aquele reforço básico, né, para a gente conseguir trabalhar com os conteúdos. Pedro, resolveu. Só mexer o microfone aqui, tava o áudio super baixo, aí já voltou ao normal. O pessoal falou que tá ouvindo de boa. Obrigada. Aí, pessoal, qual que é o cenário? Tentar revisar para a galera que já viu e tentar jogar um spoiler, né, geralzão, para a galera que não conhece nada de botânica. Então, vamos lá. Toda vez que a gente trabalha com botânica, vocês estão trabalhando com plantas, certo? Então, a botânica é o cenário do estudo das plantas. Só que aí a gente tem que tentar fazer um cenário crescente dessas plantas. Primeiro, por que eu sei que elas são plantas? Porque elas estão inseridas em um reino. Qual é o reino? Plantae ou reino vegetal. É um dos constituintes dos 5 reinos, certo? Vocês lembram qual que é o domínio das plantas? A gente tem os domínios e os reinos. E aí? Não, como, gente? Monera bactéria, vocês estão doidos? Certo? Então, as plantas, elas estão inseridas num domínio que a gente chama de eucária. Então, eucária é um domínio e o reino plantar e o reino vegetal é um constituinte do domínio, certo? Então, significa que os reinos estão contidos dentro dos domínios, certo? Segunda coisa, existem características básicas entre as plantas que as caracterizam como pertencentes ao reino vegetal. Quais são essas? Células que vão ser diferenciadas. Como assim células que vão ser diferenciadas? O que tem numa célula vegetal, né, para ela ser caracterizada como célula vegetal? Não, carioteca é célula eucarionte. Pessoal, quem que vai tirar foto do anuário? Levanta a mão, só para eu ter uma noção.
sério, gente? É obrigatório? Aonde, Matheus? Gimnosperma. Ô, pessoal, sossegue. Esse lance do anuário, presta atenção, é uma coisa da escola. O que vocês podem fazer? Vocês podem tirar a foto e depois vocês conversam com o Val, com o Edilson, que vocês não querem que a foto saia ou coisa do tipo. Mas é uma coisa que vocês têm que ir, entenderam? Não? Certeza absoluta? Então, se é certeza absoluta, eu não vou deixar ninguém sair da sala. Porque se é um trem que cada um faz o que faz, vocês marcam outro dia para tirar essa foto. Pode ser? Claro que é. Uai. Eu achei que fosse um trem da escola. Se não é um trem da escola, eu não deixo sair. Oxe. Bom, então, pessoal, vocês saem e depois no segundo tempo. Se o trem não é obrigatório, não vou deixar, não. As células que são constituintes do reino plantae, além de terem uma carinha diferente, elas têm uma coisa chamada de parede celular. Só que aqui são aqueles componentes básicos que vocês têm que prestar atenção no que são e o que são. Essa parede celular, vocês estão vendo que ela forma uma parede mesmo? Então, ela está por fora da célula. Se ela forma essa parede, qual é a função dela? Proteção. Vamos pensar proteção, né? Então, essa proteção, ela pode ser uma proteção térmica, ela pode ser uma proteção estrutural, é a parede celular que dá forma para a célula vegetal. Vocês estão vendo que ela tem um formatinho? Ela é mais redonda ou ela é mais quadrada? Quadradona. Então, o fato dela ser quadradona é por conta da parede celular, certo? Então, ela é amassadona aqui, ó. Isso aqui se dá pelo constituinte da parede celular, que é o quê? Parede celular é formada de quê? Muito bem, celulose. O que a celulose é? O que ela é? Qual que é a natureza química dela? Não, ela é um polissacarídeo. Então, ela é o quê? E que monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo são? Carboidratos, certo? Então, a celulose, ela é um carboidrato. Ela é uma fonte de energia. Por isso que os animais que são herbívoros se alimentam de plantas e conseguem obter energia, porque degradam a celulose, certo? Então, a gente viu que eu tenho reino vegetal, a célula tem um formato diferente, ela contém parede celular, e nessa parede celular está contida a celulose. Além de parede celular, abaixo dela, como estrutura de proteção, eu tenho a membrana plasmática. O que tem na membrana plasmática? Seja de qual célula, a constituição é a mesma. Ela é uma o quê? Bicamada. Muito bem. Ela é lipoproteica, ou seja, ela é formada de lipídios e proteínas, certo? Então, se ela é formada de lipídios e proteínas, essa é a constituição química da membrana plasmática. É igual em bactérias, em fungos, protozoários, células animais, células vegetais. A constituição, ela é a mesma. Beleza. Aí agora eu tenho que entender que outras coisinhas vão dizer que ela é uma célula vegetal. Vocês estão vendo essa organela aqui, ó, chamada de vacúolo? Primeiro, ela é pequena ou grande? Então, isso é um indício que é uma célula vegetal. O vacúolo, pessoal, ele pode ocupar mais que 60% da célula. Então, é um diferencial para você ver se é uma planta ou não. Outras células também têm vacúolo, mas eles são bem pequenininhos, certo? E esse vacúolo, ele está intimamente associado à regulação hídrica.
Então, toda a água que a planta absorve, produz durante o processo fotossintético, vai ser destinada à organela chamada de vacúolo. Ela é uma célula como qualquer outra, que tem organelas como núcleo, mitocôndria, Golgi, retículo, mas ela tem uma organela plus, que é chamada de cloroplasto. Qual é a relevância do cloroplasto? Isso, essa é a relevância. O deixar a planta verde, nem toda planta é verde. E mesmo assim ela tem cloroplasto. Tá? Então, o cloroplasto, ele é uma organela que a gente chama de fotossintetizante, porque ali dentro eu tenho clorofila. Pessoal, não pensem que a clorofila, ela é o único pigmento da planta, né? A clorofila a gente pensa que é verde. Por exemplo, a gente pode ter caroteno, que é laranjado e roxo. A gente pode ter ficoeritrina, que é vermelho. Então, cada pigmento faz um tipo de fotossíntese. Então, assim, algumas plantas são roxas, algumas plantas não são verdes, são acastanhadas. Então, não significa que ela não tem clorofila. A clorofila, ela só é um pigmento que tem um espectro luminoso muito grande, certo? Fala. O Golgi que tem na célula animal não tem na célula vegetal, porque na célula animal a gente tem o Golgi, que é um empacotador de secreções. Na célula vegetal a gente tem o dictiosomo, será isso? Que é um Golgi espalhado? A gente vê ao longo, tá? Fala. Célula vegetal não tem lisossomo porque não tem o Golgi. Então, o que acontece? Como ele, na verdade, assim, não dá nem para a gente falar que ele não tem o lisossomo. Ele não vai conseguir formar bolsa digestiva, porque o Golgi está espalhado. Né? Então, o fato dele estar espalhado não consegue secretar e formar aquelas bolsinhas com as enzimas que uma célula animal poderia formar. Certo? Fala. Ó, protozoários têm vacúolos, ameba, parabécio, então existem outros organismos que também têm vacúolos. Ah, pessoal, e uma das coisas mais relevantes, às vezes a gente pensa que, beleza, a planta tem o cloroplasto, então ela é uma planta. Só plantas têm cloroplasto? Quem mais pode ter cloroplasto? Alga. Alga não é planta, certo? A alga está dentro de um reino prototista, tem nada a ver com planta. E ela contém cloroplasto. Então, eu posso falar que a alga é fotossintetizante? Posso. Se ela tem cloroplasto, é a certeza que eu tenho. Ela faz fotossíntese, certamente. Beleza? Combinados? Então, ó, fizemos um apanhado geral acerca do reino, características, célula. Agora, a gente tem que entender que a planta é um ser que nós chamamos de autótrofo. Por que ela é chamada de autótrofa? Ela produz seu próprio alimento. E quem não produz seu próprio alimento é? É um exemplo. Nós, né? Então, nós, seres animais, não produzimos nosso próprio alimento. Pois bem, isso é bom para ela? E a planta carnívora é o quê? Não, ou é um ou outro. A planta carnívora é uma planta. Todos os seres que são vegetais são autotróficos. Ah, mas e por que ela é chamada de carnívora? Porque talvez ela use alguns elementos estruturais do que ela digere para produzir alguns compostos. Mas e se ela não digerir nada, ela continua sendo fotossintetizante. Então, ela é autótrofa. Cuidado, tá? Porque às vezes vem uma questão de cadeia alimentar. Aí você fala, não, a planta carnívora é um consumidor. Jamais, ela é planta. Toda e qualquer planta será autotrófico. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Ela é autótrofa porque ela faz um processo metabólico, que é chamado de fotossíntese, certo? Então, a fotossíntese é o processo metabólico que visa a produção de um açúcar. Qual é esse açúcar aqui, pessoal? Glicose, certo? Então, fórmula
C6H12O6. Essa molécula aqui, ela vai ser produzida no cloroplasto, porque no cloroplasto existe um pigmento chamado clorofila. Só que para a planta produzir açúcar, ela precisa de luz. Essa luz? Qual luz? Sol. Então, todo e qualquer processo fotossintetizante é dependente da luz do sol. Ah, mas e como que a gente consegue germinar as plantinhas em laboratório? Porque em laboratório a gente consegue ter luz específica que imita o comprimento de onda de um raio luminoso vindo do sol, certo? É diferente. Ah, eu não posso comprar uma lâmpada dessa e botar em casa? Se você quiser gastar numa lâmpada, sei lá, 2 mil, 3 mil reais, tudo bem, né? Mas é uma lâmpada. Então, assim, é uma necessidade laboratorial para experimentos, não para o nosso consumo cotidiano, ok? E toda e qualquer questão de botânica gosta de trabalhar com um cenário que a gente chama de evolução. Oi? Hã? O fato de estar na sombra, Caio, não significa estar na escuridão total. A partir do momento que não está noite, você tem luz do sol. Existe luz do sol entrando pela janela. Então, se eu tivesse uma plantinha aqui dentro, ela conseguiria captar essa luz. Ela não precisa estar em contato com o sol direto. Ela pode pegar essa luz, né, irradiada no ambiente e sintetizar seu cenário fotossintético. O que acontece é que vocês vão ver isso aí no ano que vem. Algumas plantas, elas precisam de muita luz, muita. Então, estar aqui na sala e usar só esse fechinho luminoso não seria suficiente para ela. E aí as plantas são subdivididas em plantas de sombra e de sol. Mas aí é coisa do ano que vem, certo? Tudo bem? Uma das coisas, pessoal, que toda e qualquer questão gosta de trabalhar é evolução. Fala, Thales. Eu sou. A gente precisa deles para viver. Ó, se eu não tivesse transgênico, a gente não tinha combustível, a gente não tinha milho, não tinha soja, o óleo ia custar, sei lá, R$ 70 uma lata. Então, sim, sou a favor. Por mais que a gente pense assim, mas ele é muito perigoso a longo prazo, né? Gente, todos os fármacos que a gente ingere são muito mais perigosos do que uma possível agressão de um transgênico. Se a gente lesse a bula do diclofenaco, que está presente no Dorflex, Torcilax da vida, você não passava nem perto de farmácia, de tão perigoso que é. Então, assim, né? Tem coisas que são muito mais agressivas que um alimento transgênico. E outra, os transgênicos, eles são manipulados sob condições muito monitoradas, né? Ou seja, são pequenas regiões que são segmentadas naquela molécula original. Então, assim, mas e a chance de ter um câncer futuro, de ter uma mutação? A gente está no meio de tudo que muta, gente. Não vai ser isso que vai ser o holocausto da humanidade. Transgênico, a gente pode ter bactéria transgênica, você pode fazer transgênico para fazer engenharia genética para a produção de medicamentos. Não. O queijo é um produto do leite, né? Como que você vai ter transgênico com queijo? Tá doido? Aquelas vacas que são grandes, geralmente são vacas transgênicas, cavalo. Bora lá, pessoal. Evolução. A gente vai falar todas as características, né, bem específicas amanhã. Então, como eu chamo esse desenho aqui? Vamos, povo. Esse desenho é uma árvore, o quê? Não, genealógica é quando você tem um heredograma. Eu não tenho heredograma aqui. Eu tenho uma árvore chamada de árvore filogenética. Vocês conseguem ver que essa árvore filogenética, ela tem um ramo central e ela tem derivações desse ramo? Isso aqui mostra evolução. E aí eu pergunto para vocês,
Diante dessa árvore, qual é o grupo mais evoluído? Como eu sei disso? Porque ela está no topo. Qual é o grupo menos evoluído? Briófitas. Qual é o ancestral? Algas verdes. Então, as algas são elementos ancestrais do grupo dos vegetais, certo? Então, a gente tem aqui os vegetais e eu tenho as algas verdes como sendo ancestrais. Tenho briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Eu quero o exemplo de briófita. Quem sou? Musgo, pteridófita, samambaia, gimnosperma, araucária e angiosperma, girassol. Todo e qualquer vegetal que contenha flor, certo? Todos os vegetais que são dotados de flores são angiospermas. Ah, professora, mas não é fruto? Mas o fruto não vem da flor? Então, para você ter fruto, você tem que ter flor. A flor vem primeiro. Não. A gente pode ter gimnospermas de pequeno porte também. Você tem, por exemplo, plantas que são chamadas de gincófitas, que são plantas do deserto, mesmo assim são gimnospermas, são pequenas. Não é gincófita, é guinetófita. E aí ela é uma planta que você não fala que é uma gimnosperma. Não dá para associar o tamanho. Não dá. Você tem que associar a característica evolutiva. No caso da gimnosperma, é a planta que tem semente, só semente. Semente nua e desprovida de flor. O pinhão é a gimnosperma, porque o pinhão é uma semente que não tem fruto, certo? Tudo bem, fala-me. As folhas pontudas, elas são folhas que a gente atribui a biomas. Então, aquela folha pontuda é uma folha que a gente chama de acicular. O fato de serem plantas de clima frio faz com que elas tenham uma redução da superfície foliar. Só que, igual eu disse para o Caio, tem um grupo chamado Guinetófita, que ela tem uma folha. Então, ela não é acicular, ela não é pontuda. É que dentro do grupo a gente tem umas derivações. Por exemplo, ginkgo biloba. Ginkgo biloba é uma planta lobada e ela é uma gímino, entendeste? Isso, a gímino só semente. Semente nua que a gente chama, né? Tem flor, é o primeiro que tem flor, certo? Beleza, meu povo? Pode. Vaso condutor, musgos, tecidos, embrião protegido, são as primeiras embriófitas. A senhora é a favor da legalização da maconha? Não, não. Sou a favor da utilização fracionada, igual o canabidiol, né, que é usado para problemas neuromusculares, degenerativos. A planta como um todo, não. Ai, que medo! Ui! Como? Anjo. Angio. Tem flor. Oi. Fala. Monofilético. Que tem só uma ancestral. Todo mundo vem da alga. Diferente dos animais, cada um vem de um. Por exemplo, ave vem de réptil, mamífero vem de um ancestral do mesmo peixe.
aí. Bom dia. Redação. Cadê o Thales? Tá dormindo? Thales. Bom dia, Marcos. Liga o projetor para mim, por favor. Thales, liga o projetor para mim. Não. Acho que sim, acho que sim. Gente, quem está em casa está vendo a projeção? Coloca um sim aí, por favor, só para eu
Consegui começar? Muito obrigada. Valeu. Segundo ano A. Presta atenção aqui. Bom dia mais uma vez. Eu conversei ali no B um pouquinho. O que acontece? Hoje eu vou passar R1 do quarto bimestre. E, na verdade, na segunda, eu até passei na terceira série a R1, deixei para sexta. Na verdade, eu não quero atrapalhar a semana de descanso de vocês. Né? A nossa semana que vem, que é a semana do saco cheio. Mas, assim, ali no B, eles... Lohane, teve gente que aceitou que eu deixasse para sexta, que é agora, depois de amanhã. E teve gente... Não, ainda vou postar. E teve gente que reclamou. Aí, o que eu fiz? Então, só um pouquinho. O que eu fiz? Eu falei, olha, quem quiser aproveitar e tudo, possa até sexta. Quem achar que não vai dar conta, aí eu deixei o prazo até segunda, que por sinal é feriado, hein? Divisão de Estado. 23h59. Então, eu vou postar hoje e ficou até segunda. Por que isso? Deixa eu explicar. Se eu ficar procrastinando para passar, o negócio vai ficar complicado para a gente. Por quê? Bem nas minhas aulas, eu vou ter 2 feriados ainda. Que é dia 2 de novembro e dia 15. Então, eu vou ter 2 feriados que vão pegar as minhas aulas. Não da quarta-feira, mas vão pegar as aulas da segunda, que é quando eu tenho aula no B. Então, vai comprometer a organização do nosso programa de redações. Então, eu preciso começar de qualquer forma, tá? Então, eu vou postar hoje para segunda-feira, que é feriado, 23h59. Até na última redação, teve uma pessoa que me indagou, falou, Lohane, mas você deixou a redação para domingo, nem é dia útil, né? Eu concordo, domingo não é dia útil. Mas a justificativa é porque já era final do bimestre e eu precisava corrigir e tal, né, para a gente conseguir finalizar as notas, tá? Essa foi a justificativa. Então, reforço. Deixa até segunda, que é feriado, mas se você puder postar até sexta, é um tema bem fácil, eu acho que é melhor para você. Daí você pode descansar, se for viajar, sem nenhuma perturbação. Aí teve aluno que perguntou assim, Lohane, deixa para o retorno. Eu acho pior. Você está lá terminando a semana de descanso, às vezes chegando de viagem no sábado, e tem que postar uma redação no domingo à noite. Faz logo, fica livre e vai descansar, tá? Porque o objetivo é que realmente você descanse essa semana, não é ficar mandando coisas para casa para você ficar perturbado. Que daí não resolve, né? Na verdade, para ninguém, nem para mim, nem para vocês. Hoje? Não deu muito certo esse negócio de debate, não. Tive uns probleminhas aí. Não. Gente, esse aqui não é o tema, tá? Esse aqui é só uma redação modelo. O tema eu vou passar na segunda aula, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. É esse, ó. Evasão escolar. É fácil. Eu fiz bonitinho. Causas, consequências, repertório, medidas. É só você. Encontra o quê? Os arquivos? Fica anexado. Eu mando. O texto eu não mando no segundo ano? Eu vou deixar sempre, não vou alterar. Que às vezes certo eu tiro para não ficar muito grande, mas eu vou deixar então. Ó, vamos tentar começar aqui. Atenção, por favor. Minutinho.
Eu sei que hoje é dia de fotos, né? Vocês estão mais agitados que o normal, mas a vida segue. Aqui, atenção. Ó, essa é mais uma redação modelo daquelas que a gente analisa durante as aulas, né? É um tema bastante fácil. E, na verdade, esse tema, ele tem, ó, efeitos do consumismo na sociedade brasileira. Ele já apareceu, inclusive... Muito obrigada. Tá. Ah, tá. Ah, é verdade, é da Isa. Muito obrigada. Vou deixar aqui. Isso aqui é um tema que já caiu até na prova da FUVEST, que é o processo seletivo para a USP. Na verdade, o tema era consumismo e eles davam... A interpretação do tema era uma imagem de um shopping center, escada rolante, tal, as pessoas com sacola, mas, na verdade, era uma propaganda de um cartão de crédito. Adquira o cartão de crédito tal. Ou seja, para você ter mais margem de compra, fazer mais dívidas e tudo mais, né? Aqui o tema é efeitos do consumismo na sociedade brasileira. Eu elaborei a tese e coloquei as características estruturais, que nesse momento que vocês estão na segunda série, terminando a segunda série, início do terceiro, eu acho que é o objetivo de você sair daqui, pelo menos assim, manjando de estrutura. Daí, no próximo ano, comigo ou com a Mari, vocês vão se aprofundar na questão do repertório, que é realmente adquirir conhecimento, deixar o cérebro bem gordinho, cheio de informações para aplicar no texto, né? Nesse primeiro momento, a minha maior preocupação é estrutural, tá? Então, vejam lá. De acordo com o artigo 1º da Constituição de 88, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Outras redações anteriores, eu já até mostrei esse repertório da dignidade da pessoa humana. Ele é fácil, ele é versátil, eu costumo chamá-lo de repertório coringa, né? Que ele pode ser aí usado para qualquer tema, porque ele vai se encaixar em qualquer abordagem que fira essa dignidade humana. Se você parar para pensar, o consumo exacerbado, ele traz inúmeras consequências, sobretudo de ordem econômica, ambiental, né? Entretanto, olha o operador adversativo aqui, ó. Esse dispositivo não está sendo cumprido em sua totalidade. Haja vista os problemas decorrentes do consumismo na sociedade brasileira. Essa parte azulzinha, problemas decorrentes do consumismo, é a problemática, é o tema. Ou seja, na tese, eu já começo problematizando o tema. Eu já começo evidenciando o tema. Lohane, o que acontece se eu não colocar o tema na tese? Ou você vai ter fuga, ou um possível tangenciamento, que é a nota pela metade, tá? Então, sempre se preocupar em colocar o tema na tese, problematizá-lo, é primordial. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes. A pressão social para que se consuma, ó, pressão social, a questão do status, de você ter isso, ter aquilo, a própria ordem econômica, né, que todos os dias do capitalismo lança o quê? Novos produtos, bem como o aumento do endividamento da população. Tanto é que agora, a partir não, né? O novo ensino médio, ele já foi protocolado desde 2014, mas assim, a partir do ano que vem ele passa a ser obrigatório, né? E os alunos terão aula de educação financeira, justamente por conta do aumento do índice de endividamento no geral, entre a população, né, nos lares, não saber lidar com o orçamento doméstico e tudo mais, tá? Por isso, medidas são necessárias com vistas a mitigar tal problemática. A palavra mitigar significa reduzir, significa atenuar, tá? O que eu tenho aqui? Vocês vão ver nas setinhas. Repertório, a problematização do tema e problematização. Essa parte que está roxinha, vocês conseguem me dizer o que é? Ó, pressão social e aumento do endividamento.
Não, tudo bem, mas argumento 1 e argumento 2. E como que eu chamo isso? Projeto de texto. Coloquei os nomezinhos aqui, ó. Olha lá. Repertório. Ui. Então, não dá para achar que terminou a introdução, que é a nossa tese, sem colocar esses elementos. Um repertório para começar o seu texto. Qual é a dica principal do início de um bom texto dissertativo? Um repertório com o qual eu consiga fazer uma analogia. Analogia com o quê? Com o tema. Uma relação com o tema. E o projeto de texto, que é o que ela acabou de dizer. Aquilo que eu vou falar no argumento 1 e no argumento 2. Tá? Tá tudo bem aí? É você, Thales? Não, para. Não. É que você fez assim, aí eu achei que fosse você. Tá. Então tá tudo bem, né? Vamos parar com o papelzinho, então, pra frente. Esse é o argumento 1. Esse eu coloquei coloridinho, o próximo vocês vão ver que ele não tá. Eu não coloquei nenhum tipo de característica estrutural, mas aqui ele trabalha com estrutura. Vejam, de início é relevante ressaltar, esse de início é o operador de argumento 1, ou seja, é o início do parágrafo de desenvolvimento. Tem que ter um operador a princípio, a priori. Tem que ter alguma coisa ali que identifique que está começando a argumentação. E essa alguma coisa é um conector argumentativo, tá? É relevante ressaltar que a influência social para que se compre mais é um dos principais desdobramentos da aquisição impensada de produtos no país. Isso é real, né? Tanto é que muitas vezes nós compramos por impulso. Nossa, que lindo isso aqui, vou levar. Você nem precisa necessariamente desse produto. O fato de ser bonito não significa que ele vai ser usual, ou vai ser mais uma quinquilharia na sua casa. Já tem trocentos daquele, mas esse é uma cor diferente, eu preciso muito. Aí você vai lá e adquire aquele produto que vai acumular na sua casa, vai trazer gastos, né? Vai trazer danos ao meio ambiente. Aqui o tema não explora a questão ambiental, mas eu estou reforçando isso, que eu não sei, assim, estou com uma sensação de que vai cair alguma coisa relacionada a meio ambiente no Enem, né? Estou com sexto sentido, então estou sempre nas aulas tentando direcionar para problemas ambientais. Essa primeira parte azulzinha, qual é o nome dela na estrutura? É o desenvolvimento, mas esse primeiro período, isso, tópico frasal. Muito bem, segundo ano. Então, na verdade, a tese, ela foi apresentada lá no parágrafo anterior. Aqui eu vou explorar causa e consequência. Ó, nesse contexto, aqui eu coloquei no automático para vocês perceberem o articulador. Então, aqui é o de início, não tá, mas é o articulador, elemento coesivo. Nesse contexto aqui embaixo, ó, sob tal ótica, e, consequentemente, também não tá coloridinho, mas é elemento coesivo, tá? Ou seja, sempre começando os meus períodos com elementos coesivos. Conjunção, locução conjuntiva, tá? Então, nesse contexto, conforme informações veiculadas no site Ecotelhado, em 2016, a sociedade tende a excluir e a julgar as pessoas pelo simples fato de elas não possuírem algum objeto e por não estarem com roupas da moda. Então, a tese, lá atrás, falava desse consumo exacerbado. Tese, ponto de vista geral do tema. O tópico frasal fala da influência social. Eu sou influenciado a comprar. Ah, meu amiguinho estava com um tênis novo, assim, o meu tá zero bala, mas o dele é lindo, eu preciso comprar um igual, né? Ah, minha amiguinha estava com não sei o que novo, eu preciso comprar um igual. Acabei de ver, Thales.
aqui tivesse 7º ano, eu ia te levar para lá. É porque não tem. Ó, aí, essa parte vermelhinha é essa reflexão, essa justificativa dessa pressão. É um repertório. Tem dado, ó, o site não sei o que de 2016 para frente. Sob tal ótica, essa realidade deixa claro que o meio é um fator que determina o comportamento do indivíduo. Ah, aqui fala do meio e fala de determinismo. Qual é o filósofo que trabalha essa teoria? Acho que eu ouvi. Filósofo que trabalha essa teoria. Determinismo. Você é fruto do meio. Todo mundo consome, eu consumo também. Não. Rousseau. Visto que o ser humano geralmente age em conformidade com as ideias da coletividade. Aqui dava para ter citado Rousseau, se a pessoa quisesse. Consequentemente, há a tendência do aumento dos índices de endividamento, o que pode levar ao desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Então, qual que é a minha consequência? Transtornos mentais por conta de dívidas, né, exacerbadas. Aqui eu coloquei as partes da estrutura, ó. Tópico frasal, sempre baseado no projeto de texto. Projeto de texto, elementozinho que foi catalogado lá na tese, lá no primeiro parágrafo, tá? Legal. Repertório, como eu disse, o vermelhinho, ó. Repertório. Para frente. Autoria, argumentação, baseada em causa e consequência. Toda essa parte verdinha. Ou seja, aquilo que de fato você pensa, aquilo que de fato você vai discutir sobre o tema. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Deixa eu ver quem está em casa, que eu não estou enxergando o chat. Tudo bem aí com quem está em casa? Querem perguntar alguma coisa? Credo, o que é isso? Ó, para frente. Esse é o argumento 2. Então, ele também vai nascer lá do projeto de texto, que falava justamente de endividamento. Ó, ademais, esse conector, ele indica a soma, né? É incontrovertível que o volume de dívidas contraídas pela população é um dos mais nefastos efeitos do consumo não responsável na pátria brasílica. Lembrando que educação financeira é um tema que ainda não caiu no Enem e também é cotado. Ah, fala nisso, eu passei educação financeira no 2º ano? Nem quando vocês estavam lá no primeiro, eu não passei? Educação financeira, não? Passei no 2º, no 3º, então. Eu vou passar, esse é um tema bem legal para a gente escrever. Ó, então, essa primeira parte, gente, é mais um tópico frasal, reforçando essa ideia do endividamento. Nessa perspectiva, eu gosto bastante desse conector. Eu acho ele fácil de usar. Segundo dados divulgados pela Agência Brasil, em 2019, o percentual de famílias endividadas chegou a 64,2% em março deste ano. Seguindo tal linha de raciocínio, isso aqui é outro articulador, tá? Não tá coloridinho, mas seguindo tal linha de raciocínio, é outro elemento que vai relacionar-se ao período anterior. Esse dado evidencia que os cidadãos nacionais enfrentam problemas de natureza econômica devido à influência da indústria cultural. Lembra da indústria cultural?
que por meio do rádio, da televisão e da internet, elege produtos adaptados para a consumação das pessoas, com a seleção de valores que atingem tanto o consciente quanto o inconsciente dos cidadãos. Por que o inconsciente? Porque eu compro por compulsão, sabe? Por comprar. Não necessariamente porque você de fato precisa, que seria de forma consciente. Ah, o leite acabou. É consciente. Você vai lá, vai à padaria e adquire o leite. O pão acabou. Você vai à padaria e adquire. Vai ao supermercado e compra um pacote de arroz. Outra coisa é você já ter 300 pares de sapato e comprar mais um. Nesse sentido, então, a relação entre o consumo consciente e o inconsciente, tá? Como desdobramento, isso aqui é legal, porque é o mesmo que como consequência, por conseguinte, que é um operador de consequência, tá? Então, como desdobramento, bem bacana. Ao comprometimento da rigidez financeira dos indivíduos. Rigidez é assim, controle. O controle financeiro não é rigidez, não. É rigidez mesmo. Do controle financeiro, do orçamento. O que pode levar à inadimplência e à contratação de empréstimos pessoais. Rigidez é controle, o controle do orçamento. Nem sei quem perguntou, estou olhando aleatório. Ah, tá. Nem é usado mais. Agora, antigamente, lá na década de 90, história era tudo aquilo que era ficcional, tipo uma fábula, narrativas ficcionais. História era aquilo que era real, concreto. Hoje esse termo não é mais usado, é com H tudo. Ficcional ou não ficcional. É errado usar, é errado. Você tem que dizer narrativa ficcional. Na série X, a qual explora um enredo ficcional, que a protagonista vai não sei onde, faz não sei o quê, tem que dizer que é uma narrativa ficcional. O que pode levar à inadimplência é a contratação de empréstimos pessoais, eventos que tendem a agravar ainda mais a já combatida economia brasileira. Devido a isso, ações devem ser tomadas com o objetivo de resolver tal situação. Na verdade, esse fecho, ele já é um gancho para a nossa proposta de intervenção. Por isso, tem que resolver. Geralmente, esses fechos chamam a intervenção, ele vai aparecer no argumento 2, não no argumento 1. Então, se você fizer um texto para o Enem, pode usar lá no argumento 2. Tá? Devem ser tomadas ações. Se for o FMS, não precisa, porque o FMS não exige proposta de intervenção, mas essa é uma outra história, tá? Parágrafo legal. Não está colorido, né? A professora ficou com preguiça de colocar setinhas, mas vejam. Tópico frasal. Repertório, que é ali o dado de 2019. Relação de causa e consequência. Quanto mais eu consumo, mais dívidas eu tenho, faço empréstimo, né? Fico mais endividado ainda, porque o empréstimo tem o quê? Juros exacerbados. Agora vem a pérola dos olhos do Enem, que é a parte da proposta de intervenção, tá? Lembrando assim, que lá no Enem, a sua proposta de intervenção, ela precisa estar articulada àquilo que foi problematizado no seu texto. Não é qualquer intervenção. É aquela que, de fato, esteja relacionada ao argumento que eu construí, tá? Portanto, ali já é um conector conclusivo. Deixa eu ver se está na ordem, se eu coloquei certinho. Amém. Conector conclusivo. Qual que é a importância dele? Desenhar para o corretor que está começando a conclusão. Mas ele já não sabe? Sabe, mas ele quer saber se você sabe. Então, tem que usar bonitinho, tá? Portanto, o governo federal, esse aqui, já é o meu agente. O que é o agente? São aqueles que vão atuar, que serão responsáveis por gerir aquele problema. Aqui, no caso, é o governo federal, não tem ministério, mas poderia ter um ministério. Tipo, o próprio Ministério da Educação, ensinando nas aulas de educação financeira, ou o Ministério da Economia, aparecendo na televisão, entre o intervalo do jornal, falando sobre os cuidados com o orçamento doméstico. Por que não, né?
Lembrando... Vixe, Maria. Poderia ser um programa sobre isso. Um quadro. Legal, claro. Eu só vou fazer um gancho aqui, já que o agente, nesse caso, é o governo federal, mas só para reforçar que nós temos vários agentes de atuação para proposta de intervenção, tá? Que eu já falei outros dias, que são os GOMIFs. Vocês lembram? Os agentes, ó, governo, ONG, mídia, vixe, fiz o M de novo. Indivíduo. Mas, ó, você ainda falou internet. E nas outras salas que o povo fala igreja? Família. Lembrando que o Estado é laico, né? Igreja. Educação. Anota isso aí no cantinho do seu caderno. Sociedade. O que foi? Acabou a aula? Cruz. Ó. Ei. Lá no Enem, quando você tiver dúvidas em ofertar essa aplicabilidade da proposta de intervenção, lembre-se que você pode utilizar qualquer um desses agentes para intervir. Aqui no caso do governo, são os ministérios, né? Se você não lembrar de um ministério, você pode usar só o governo federal, como aqui, tá? Mas se você lembrar dos ministérios, é melhor. ONGs, aqui na mídia, entra televisão, rádio e as mídias virtuais, como as redes sociais. Indivíduo, que sou eu, você, como voto, por exemplo, ação democrática de votar. A família, a participação no diálogo, na orientação. A educação, que é isso aqui, as ações educativas dentro da escola. E a sociedade, como, por exemplo, as manifestações, que envolvem o coletivo. Já vai tocar, já está acabando. Então, você pode dizer, desde que você coloque elas sejam pacíficas, porque muitas vezes essas manifestações elas podem terminar em anarquia, depredando patrimônios públicos, o que acaba não sendo positivo, né? Peraí, eu não estou ouvindo ela. É sempre bom. Se você puder, se tiver espaço, porque na verdade é assim, o que a cartilha do corretor diz? Que o candidato tem que colocar uma medida. Mas se eu tenho abordagens diferentes no argumento 1 e no argumento 2, é legal uma intervenção para aquele primeiro problema e uma intervenção para o segundo problema. Quantas linhas você vai precisar? Umas 8, mais ou menos. Então, é legal equilibrar para ter espaço também de escrever. Quem, o que é a ação, como, que é o meio, e para que é o efeito. Além dessas 4 perguntinhas, eu preciso detalhar uma delas. Pelo menos uma. Bom, vamos dar uma lida, né? Acho que dá tempo. 44? Tá. O governo federal deve estimular o consumo consciente.
por intermédio da transmissão de ensinamentos que informem a população como se livrar do desperdício e do gasto desnecessário, a fim de evitar a elevação do volume de dívidas dos cidadãos nacionais. Eu termino de ler quando a gente voltar. Até breve, galera. O sinal tocou, tá? Daqui a pouco eu volto. Um beijo. Tchau.